Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Boa noite, paz do Senhor. Base, pode sentar, irmãos. Glória a Deus por mais uma noite cheia da presença do Senhor, amém? Isso alegra o seu coração? Fala para o seu irmão, que bom que você veio. Você que vai pagar uma pizza essa noite, pergunta para ele, irmão. Ô glória, irmão, pergunta para ele, aleluia. Que o Senhor venha falar e encontrar nosso coração essa noite, amém? Então eu quero te convidar para juntos lermos as Sagradas Escrituras. Abre comigo a sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas. Lucas capítulo 12, nós iremos ler a partir do versículo 13 essa noite. Iremos iniciar aqui com uma parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje você consegue me acompanhar pela Nova Almeida atualizada. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Valeu, Renan. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não lhe deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Versículo 16, Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali armazenarei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite sua vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será todas essas coisas? Versículo 21, e encerramos aqui. Assim, os que ajuntam tesouros para si mesmo não é rico para com Deus. Amém? Até aqui, vamos orar. Mano, vocês conseguirem só olhar aqui, ó. Tá meio chiando aqui do lado aqui, só para nós ajustar. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio de aqui estarmos essa noite, Senhor. Que seja mais um culto que glorifique o Teu nome, Jesus. Nos encontre, fale aos nossos corações, mude o nosso entendimento, nos transforme para a Tua glória, Jesus. Que não seja mais apenas um culto, que não seja somente mais uma palavra, mas que seja palavras de vida, e essa vida que nela contém venha gerar, Pai, vida em nosso interior, Jesus. Esse é o desejo da Tua igreja. Fala, que o Teu povo ouve, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Aqui nós temos Jesus. Ele está em um determinado lugar onde havia ali uma grande multidão, muitas pessoas estavam ali em volta dele. E durante esse período chega ali um cara próximo a ele e pede uma ajuda. Chega próximo de Jesus e diz: Mestre, tem como você me ajudar? Você consegue me ajudar aqui na minha causa? Eu estou passando por um detalhe e eu preciso de uma ajuda, e eu acredito que você pode ser alguém que vai me ajudar. Eu tenho um irmão e ele não quer repartir comigo a herança. Ele não quer dividir comigo a herança que ele tem. Ele não quer partilhar. E veja, irmãos, esse texto, e Jesus vai iniciar uma parábola nesse contexto, onde um homem se aproxima dele para pedir uma ajuda financeira, somente por conta do dinheiro. O que motivou aquele cara a se aproximar de Jesus, o que aproximou aquele cara, o motivou a talvez atravessar uma galera, tinha muita gente. O que o motivou a fazer isso foi somente para ele ter uma solução financeira, para ele resolver um problema que ele tinha com o dinheiro. E quantas pessoas não são assim, base? Quantas pessoas não são assim, irmãos? Eles vêm à igreja, eles frequentam uma igreja somente para resolver uma questão financeira da sua vida, somente para querer resolver uma situação de dinheiro, para receber uma bênção. Estão na igreja somente para receber a resposta
do romper financeiro. Como quando chega um milagre, quando chega uma provisão do Senhor, essas pessoas vazam, somem, você nunca mais vê. Porque elas de fato estão se aproximando de Jesus. Jesus, eu tenho um problema, qual? Eu preciso de grana, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de uma promoção, eu preciso de um salário melhor. Senhor, eu preciso de coisas. Como se a única coisa que Jesus estivesse vindo para fazer fosse solucionar o bolso de alguém. E aqui Jesus ele está meio que dizendo, mano, olha a multidão que tem aqui. Sério que você acha que eu vim para resolver o seu problema financeiro? Você não está entendendo nada. Quem foi que me nomeou o juiz ou o repartidor seu e do seu irmão? Como assim? O que isso tem a ver comigo? E Jesus ele não para por aí, ele diz, preste atenção, tenha muito cuidado. Não fala o nome desse rico imprudente do texto, mas tenha cuidado porque todo tipo de avareza, todo esse desejo pelo dinheiro, ele vai revelar o seu caráter. A verdadeira vida de uma pessoa, ela não depende das coisas que ela tem, ela não depende das posses que ela tem, ela não depende das coisas exteriores que elas representam, mesmo que sejam muitas. Mas espera aí, pastor, se a vida de alguém ela não é determinada, ela não está ligada com tudo aquilo que ela tem, com tudo aquilo que ela conquistou, então do que a vida de uma pessoa depende? De propósito, irmão. Propósito a nossa vida depende. Repete comigo, propósito. Nós somos criados por Deus, cada um de nós aqui, homem, mulher, nós somos criados por Deus para viver e cumprir um propósito, um chamado nessa terra. E muitas vezes nós não vamos receber do Senhor aquilo que nós queremos, e sim aquilo que precisamos, porque não está ligado naquilo que nós queremos fazer, mas sim no propósito, no chamado, na vocação que nós fomos preparados e criados para exercer nessa terra. Então Jesus ele está dizendo, não interessa ter dinheiro, a verdadeira vida, ela não está ligada nas posses de alguém. Jesus está dizendo para aquele cara, não seja levado pelo dinheiro do mundo, porque uma pessoa que de fato é rica no Senhor, não está ligado com as suas posses, e sim sobre a sua convicção, sobre a sua fé, sobre o seu propósito de vida. Aliás, irmãos, você ter dinheiro e não estar vivendo o propósito de Deus, é um grande problema. É um grande problema, porque o dinheiro ele pode comprar quase tudo, menos aquilo que a nossa alma mais anseia, aquilo que cada um de nós, criaturas do Senhor, nós mais ansiamos, nós mais queremos, nós mais desejamos. Isso não está à venda no mercado, isso não está à venda no aplicativo, isso não é à venda no comércio. Por isso que nós encontramos diversas pessoas que são ricas, muito prósperas, mas existe um vazio dentro dela, que você vê às vezes pessoas simples de uma comunidade que não possuem esse vazio, porque aquilo que a nossa alma mais anseia não é comprado com dinheiro, irmão, não é encontrado com dinheiro. Muitas pessoas acham que o dinheiro é a resposta para tudo, muitas pessoas vivem uma vida achando que não, o dinheiro é a resposta para tudo, quando na verdade, irmão, a resposta para tudo é Jesus Cristo, irmão. Jesus é a resposta, amém? Vocês estão comigo? Jesus é a resposta para tudo. Jesus é a resposta para os nossos problemas. Sabe, nós precisamos de fato ter mais prazer em viver uma vida simples no Evangelho. Uma vida, quem sabe, será que você consegue dizer de fato esse amém? Será que a sua preferência é o Senhor do que uma vida milionária distante dele? Será que no fundo, e responde para você se de fato você prefere isso mesmo, estar com o Senhor diante de uma vida simples, ou viver o luxo, as riquezas, os carros, as posses, tudo aquilo que esse mundo pode dar? Será que realmente nós preferimos o Senhor? Será que realmente nós preferimos estar com Ele, fechado com Ele, do que tudo aquilo que a terra pode dar? Do que tudo aquilo que esse plano pode nos proporcionar? E essa resposta que você responde para você, ela vai resumir quem nós somos, ela vai revelar qual o nosso caráter no Senhor.
Será que o nosso prazer e nós frequentamos uma igreja, viemos a cultos, participamos da igreja, será que tudo isso é somente para ter algo em troca? É somente para, não, é porque eu quero que Deus mude essa área da minha vida. Não, isso aqui está acontecendo porque eu quero que Deus faça essa situação no meu emocional. E muitas vezes não é por quem Ele é. Muitas vezes é porque queremos receber uma coisa. E se a resposta for, essa solução não vai vir, você desviaria? Você largaria tudo e falava, então eu vou sair fora então. Já que não vai vir, então eu vou largar tudo. Então eu não quero mais ser crente. Então eu não quero mais servir ao Senhor. Se essa resposta que eu tanto quero, esse voto, esse propósito, esse sacrifício que eu faço, se ele não vier, então eu não quero. Ou nós somos daqueles que descansamos e falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu descanso somente em saber que a sua vontade está sendo feita na minha vida. Se vier essa bênção, o Senhor é Deus. Se ela não vier, na minha casa, no meu coração, o Senhor continua sendo Deus. Será que nós temos esse coração, irmãos? Responda para você. Responda para você, porque muitas vezes nós olhamos um texto como esse, e aqui Jesus vai começar agora uma parábola, e nós olhamos e somos muito parecidos com esse camarada. Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas chegando até Jesus somente para encontrar uma solução financeira, somente para ter mais posses nessa terra, somente para ter um sucesso nessa terra. E a pergunta é, como eu fiz de manhã, como você tem vivido, ou melhor, como você tem feito com o dinheiro que Deus já tem proporcionado na sua mão? Talvez a pergunta de Jesus para aquele cara fosse, cara, o pouco que você tem já glorifica o meu nome? Você quer que seu irmão reparta, você quer ter mais dinheiro, mais condições, mas o pouco que você tem glorifica o meu nome? Ou esse pouco, essa merreca que você ganha, já está escarnecendo o meu nome, já está envergonhando o meu nome? Sabe aquele negócio, vamos lá, se com pouco você já tem blasfemado, você já não tem glorificado, para que você quer o muito? Para esculachar tudo de vez? Para se perder logo de vez? Sabe, irmão, são reflexões que nós precisamos ter. Antes de pedir o muito, talvez nós precisamos pedir para o Senhor, Deus, eu quero mais sabedoria, assim como o Senhor deu para Salomão um dia, eu preciso ter sabedoria para administrar isso que o Senhor já proporcionou na minha mão, isso que o Senhor já permitiu eu viver. Sabe, Senhor, eu quero ser um dia um diretor, eu quero ser um dia um gerente, um CEO, um CFO, eu quero ser, Senhor, eu quero um dia dar um estouro profissional, mas talvez precisamos aprender hoje sendo estagiário, irmão. Sabe, Senhor, me dê sabedoria para ser o melhor estagiário, o melhor aprendiz, o melhor auxiliar júnior, e ser grato, irmão, ter um coração grato, dizendo obrigado, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já me deu. Porque quando nós não temos um coração grato, a gente só fica olhando para aquilo que ainda não recebeu, para aquilo que não aconteceu, e só fica olhando para a casa do irmão. Pô, o irmão lá estourou, pô, o meu vizinho comprou um carro novo, comprou uma casa nova, e a gente não consegue valorizar que muitas pessoas aqui no Brasil, ali no sul, perderam suas casas, não tem mais casa, nem pensa em carro, roupa é só do corpo e aquelas de doações, e nós não conseguimos valorizar, não temos um coração grato no Senhor, não somos bons mordomos. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás, está lá no YouTube. Não sabemos praticar a boa mordomia com aquilo que o Senhor já nos concedeu, irmão. Ficamos vivendo ou sendo pessoas frustradas, decepcionadas, somente olhando para tudo aquilo que Deus poderia fazer e não sabemos valorizar aquilo que Ele já tem feito, aquilo que Ele tem nos poupado, aquilo que Ele tem entregue em nossas mãos. Sabe, irmão, que em nome de Jesus, não seja como esse jovem, como esse camarada que chegou ali e falou, Jesus, eu quero que o Senhor, só uma coisa eu te peço, resolva a minha vida financeira. Não é isso, irmão. Existe uma frase do grande reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz assim, a maior bênção do Evangelho é a salvação, ponto final. Quem quiser dinheiro, bens e afins, que estude, se qualifique e trabalhe. Irmãos, só vejo verdades nessa fala dele.
Só vejo verdades nessa fala dele. O Evangelho é sobre uma vida eterna, irmão. É sobre uma salvação. Não é sobre um emprego novo, não é sobre um carro novo, não é sobre uma casa nova. Hoje em dia nós vivemos em um tempo onde a igreja inverteu tudo. Tanto a igreja, homens com o microfone na mão, como o povo também, que as pessoas estão indo buscar um evangelho, tipo um gênio da lâmpada, aonde eu vou ir na igreja porque Deus vai responder, eu vou ir na igreja porque Deus vai fazer, eu vou ir na igreja porque eu quero receber, involuntariamente, mas com esse coração, eu vou ir na igreja porque eu vou receber algo em troca. Eu oro, eu dizimo, eu sou ofertante, eu sou bonzinho, porque assim Deus vai me abençoar. E nós não fazemos porque Ele já nos abençoou, porque Ele já nos encontrou, mas nós, não, sabe aquele negócio? Eu vou fazer porque isso atrai coisa boa, e a gente vive uma vida assim, pessoas que acham que Jesus veio para resolver o problema somente do bolso, quando na verdade, irmão, igreja, entenda isso, Jesus na verdade Ele veio para resolver um problema da nossa alma, que estava distante do Pai, e Ele nos reconciliou, irmão. É sobre isso o Evangelho. Eu posso ouvir um amém? Amém. É sobre isso, mas muitas pessoas vivem as suas vidas sem nenhum senso de propósito, irmão, sem nenhum senso de propósito, é aquela máquina, sabe, rodando. Eles acordam, tomam o seu café, trabalham, chegam em casa, dormem, para acordar no outro dia, tomar o seu café, trabalhar, para dormir de novo, e aí chega a sexta-feira, aí ele tem que descansar, para trabalhar de novo, e assim vai. Na verdade são pessoas que estão apenas sobrevivendo, estão presas naquilo que é terreno, estão presas para tentar construir coisas, naquilo onde o Senhor Jesus, Ele diz no versículo 15, a vida do homem, ela não consiste na abundância de bens que ele possui, mas pessoas desperdiçam uma vida inteira tentando acumular esses bens, tentando ficar atrás desses bens, e vive uma vida inteira, e Jesus está dizendo, a vida verdadeira, ela não consiste no carro que a pessoa tem, na casa que a pessoa tem, na roupa de marca, nas experiências que ela teve, nos restaurantes que ela vai. Com certeza, você que está ouvindo essa mensagem, você já ouviu isso diversas vezes, você está cansado de ouvir isso. Você sabe, irmão, evangelho não é sinônimo, irmão, de uma vida boa na terra, mas é uma certeza de descanso no céu. Isso é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nunca foi uma promessa, talvez uma promessa de um homem um dia falou para você, vem para Jesus e seus problemas estarão resolvidos, vem para Jesus e sua vida vai mudar, vem para Jesus como se tudo aqui você vai reinar na terra e as coisas vão acontecer. E quantas pessoas pregam isso? Vê uma pessoa com uma dificuldade financeira, fala, tem algum pecado, ou esse cara não sabe honrar, ou essa pessoa não sabe ser generosa, ou essa pessoa não é fiel ao Senhor. E esqueceram só de avisar, irmão, que os apóstolos não tiveram essa vida estourada que muita gente prega. Os apóstolos que andaram com Jesus não tiveram essa vida, irmão. Eles não reinaram em vida. Eles tiveram uma vida difícil, mas era uma vida voltada para os caminhos do Senhor. Não era uma vida fácil. O apóstolo Paulo não era o cara que tinha o melhor cavalo, os melhores servos, morava na melhor casa. Não, irmão. Ele era um cara que tinha morrido para esse mundo. Ele falava, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sou um cara morto para esse mundo, não tenho mais os prazeres nas coisas dessa terra. E ele vai dizer para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, 19, ele diz, meus irmãos, ele dizendo isso para uma igreja, ele escrevendo uma carta para uma igreja, meus irmãos, não esperem viver uma glória nessa terra. Se o evangelho que vocês esperam é somente coisas boas nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Evangelho não é sobre isso, irmão. Evangelho é sobre o que o Senhor fez para que não venhamos viver uma segunda morte. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho de Cristo, e Jesus aqui ele está dizendo para o menino,
Ele está dizendo, meu amigo, a vida verdadeira de um homem, aquilo que de fato importa, não são os bens que ele tem, não são os idiomas que ele fala, não são os certificados que ele tem. Sabe, irmão, e eu tenho certeza que no fundo, cada um de nós aqui sabemos e cremos nessa verdade, mas a pergunta que fica é por que na nossa prática, nós vivemos exatamente o contrário disso? Olha o silêncio agora da congregação. Por que a nossa vida é investida somente naquilo que é material, na abundância dos bens, querendo sempre viver uma loucura nessa terra, se esquecendo do espiritual, se esquecendo daquilo que realmente importa, do importante de tudo? Porque, irmãos, pessoas vivem uma vida inteira buscando os presentes da terra e muitas vezes se esquecendo da presença do Senhor. Com certeza, se você é empregado, você trabalhou pelo menos 5 ou 6 vezes essa semana, amém? Amém ou não amém? Mas você, por ser crente, talvez você não orou nem 3 vezes na semana. Você, por se dizer cristão, você não abriu a Bíblia 2 vezes essa semana. Mas por quê? É porque minha vida é uma correria, pastor. Eu estou trampando igual um louco, eu estudo igual um maluco. Está sendo levado pelas coisas dessa terra e não está dando valor para as coisas que realmente importam. Não está dando valor para as coisas que realmente têm valor. Está somente olhando para as coisas que têm um preço, para as coisas que dá para comprar, para as coisas que dá para fazer. Sabe, irmão? Será que você não está se preocupando muito com as coisas e está esquecendo que o evangelho não é sobre coisas, mas é sobre um relacionamento e uma intimidade com o Senhor? Será que as coisas não estão muito invertidas? Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que da mesma forma que Jesus precisou para aquele garoto contar uma parábola e dizer para ele, louco, tá maluco? Pessoas precisam ouvir isso essa noite. Louco, louca, conserte as prioridades, ajuste a sua visão, ajuste as coisas, não seja dominado por qualquer tipo de avareza, base. Não seja dominado por aquilo que você pode viver nessa terra, por aquilo que você pode experimentar nessa terra. Não seja levado, é a mensagem dessa noite, irmão, pelas coisas que têm um preço e se esquecendo das coisas que têm um real valor na vida. Coisas que têm um real e verdadeiro valor, irmão. Jesus, ele conta uma parábola para explicar isso, e ele diz que tinha um homem que ele prosperou tanto, era um cara que deu tanto certo, irmão, estourou tanto, que ele tinha um problema. Olha que problema maravilhoso. Eu não sei aonde guardar tanto dinheiro, eu não sei aonde guardar tanto estoque, porque eu estourei, Deus abençoou, já era, as janelas, as portas, tudo escancarou, caiu sobre a minha vida. E aí ele decidiu, pronto, tenho que fazer um armazém maior, tenho que criar um depósito, um gaiolão maior, para poder guardar tudo isso que eu tenho, porque agora eu estou tranquilão, agora eu estou seguro. Na parábola aquele homem estava de boa, por muitos anos eu posso viver em paz agora eu posso viver por muitos anos, sem preocupação, sem estresse, sem neurose nenhuma, não tem mais preocupação de saber o preço das coisas. Sabe aquele negócio, você tem que ir num lugar, quanto custa? Não, esse cara chegou num estágio que era só ir, era só comer, era só, vamos, não, eu preciso ver, não precisava ver. E quantas pessoas acham que isso é atingir o ápice da vida, irmão? Quantas pessoas vivem achando que isso é o demais, e acham que segurança na vida, como aquele cara da parábola, ele achou que o quê? Estou seguro por muitos anos, posso falar para minha alma, fica de boa que já era, deu certo. Só que ele estava somente com as coisas que o ladrão podia roubar e a traça podia comer. E aí, irmãos, ele achou que ele estava seguro porque a conta estava gorda, a conta estava linda na foto. Ele achou que segurança na vida é poder comer bem, é poder viajar bem, é poder ter um carro bom, uma casa boa.
E tudo isso, irmão, não vou ser hipócrita de falar para você que não são coisas boas, são coisas maravilhosas, mas o nome disso não é segurança, o nome disso é um favor, é uma graça de Deus para nós. Segurança de verdade, base, é nós estarmos guardados pelo sangue do Cordeiro, irmão. Segurança para o crente, irmão, não é o dinheiro na conta, mas é saber que aquilo que Jesus fez naquela cruz do Calvário é totalmente suficiente na nossa vida, irmão. Isso é uma confiança que nós temos, isso é uma segurança que o crente tem. Amém ou não amém? Amém. Isso é segurança, e não a conta está cheia. Talvez muitas pessoas, não digo aqui, nessa igreja, mas assim, com certeza você tem um amigo, que ele acha que segurança é ter o dinheiro na conta. Sabe, eu durmo em paz se a conta estiver gorda. Então você se move pelo dinheiro. Não, eu durmo em paz se está tudo alinhadinho. Conheço diversas pessoas, irmãos, diversas pessoas, que de uma forma honesta, olhando a vida, elas são servas do dinheiro e não do Senhor, mas elas estão todos os domingos em suas igrejas. São pessoas que o seu humor depende do dinheiro, a sua paciência depende do dinheiro, a sua simpatia depende das coisas que conseguem comprar, das coisas que conseguem fazer. Quantos e quantos amigos e pessoas que eu conheço, irmão, que acham que deixar para os filhos uma herança, sabe? Carros, casas, aquelas casinhas de aluguel, aquele monte de recurso, isso tudo é o que realmente importa para uma criança. Não, eu estou garantindo o futuro do meu filho. Eu estou trabalhando pelo futuro do meu filho. Não, hoje eu estou passando pelo que eu estou passando, porque o meu filho não vai passar por isso. E meu filho vai viver em paz, meu filho vai ter dinheiro. Ou a minha preocupação vai ser, eu preciso ensinar a ele como administrar tudo aquilo que eu vou deixar para ele. Ou seja, os olhos dessa pessoa estão voltados somente para as coisas dessa terra. Os olhos dessa pessoa estão voltados somente para aquilo que um ladrão pode vir e roubar. Como eu disse, uma traça pode vir e comer, e se esquece que o que tem mais valor, irmão, não tem preço, o dinheiro não compra, que é um legado, é uma história, é um exemplo, sabe, irmão? Escute uma coisa, o que de maior valor você poderia entregar, e agora eu falo para os pais aqui, sabe, para os pais e para as mães, o que de maior valor você pode entregar e deixar para o seu filho, não é um carro, não é uma casa, não é uma empresa, não é uma estabilidade financeira, mas é você apresentar o caminho da verdade para ele, é apresentar as palavras de vida eterna na sua casa para o seu filho. Isso é o que um homem pode entregar de mais precioso para um filho, para uma filha. Como eu disse pela manhã, é viver e praticar o que diz Provérbios 22:6, ensinando a criança no caminho, e não dizendo o caminho, porque hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas falam assim, vai meu filho, você tem que ir para a igreja, porque você tem que ser uma pessoa melhor. Só que ele é um negligente, ele é um irresponsável, ele não vai junto, ele não caminha junto no caminho, ele somente fala, você tem que ir por aquele caminho. Sabe o cretino? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Segue o que o pai está falando, mas não faz as cabeçadas que o pai está dando. Quantas e quantas pessoas vivem assim, irmão? Não vivem no caminho junto. E não acha, irmão, que 2 horinhas no domingo vai mudar a vida de alguém, irmão. Não é assim, irmão. 2 horinhas que seu filho fica no ministério infantil, 2 horinhas que seu filho escuta uma palavra, aí chega em casa, é tudo do avesso. Sério mesmo, que você quer comparar 2 horas com centenas de horas semanais, vivendo tudo do avesso, uma bagunça na sua casa, falando o que não deve, fazendo o que não deve, ouvindo o que não deve, assistindo o que não deve. Sério que você acha que não, eu vou falar para ele ir na igreja no domingo e as coisas vão mudar? É muita infantilidade da nossa parte, irmão. É muita infantilidade da nossa parte, irmão.
Não é assim que as coisas acontecem, irmão. Precisamos ensinar no caminho, caminhando junto. Aqui nós não somos uma igreja quadrada. Não vou falar para você, não, tem que só ouvir esse tipo de música, aquele tipo, não. Mas ouça coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Você pode ouvir outros tipos de canções, outros tipos de coisa. Mas será, irmãos, que o único contato que o seu filho, a sua esposa, o seu marido tem com a palavra de Deus é a hora que o pastor fala, vamos lá, irmãos, abrindo as Sagradas Escrituras? Será que o único contato que você tem com louvores é na igreja? Porque na semana é só as revoadas, é só o samba, é só os trapzinhos? Sério? Como? Sabe, irmão, que em nome de Jesus você venha ensinar o caminho, caminhando junto, não somente apontando a direção, que o seu filho cresça vendo que crente não é somente o pastor que está lá em cima com o microfone no domingo, mas que ele tem um pai e uma mãe que ora e se ajoelha também na semana. Existe um pai e uma mãe debruçado nos pés do Senhor, irmão, na semana. Sabe, igreja? Que sua filha não veja que a Bíblia só é aberta no Raízes na semana, ou numa congregação dominical, mas que frequentemente em casa existe uma família que abre, lê a palavra, se edificam juntos, que oram juntos, que compartilham um versículo junto. Isso é ensinar no caminho, irmão. Isso não é falar o caminho é falar, domingo tem que ir no culto. Não, é viver um culto cada dia em casa, irmão. Cada dia em casa. Falei de manhã, irmãos, em casa é uma delícia, irmão. Estou aprendendo a tocar ali um violão. Tá ruim ainda, mas irmão, a gente fica lá em casa cantando louvor, as crianças, a Carol. Que negócio gostoso, irmãos. Que negócio gostoso. Por quê? Porque eu não estou refém somente da mega banda que tem aqui no domingo, e glória a Deus. Mas eu tenho que ter o meu culto diário com o Senhor. Isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço, você ter filhos rendidos na palavra do Senhor, quebrantados com o Senhor, irmão. Isso é você não olhar para as coisas que têm preço somente, mas olhar e começar a construir coisas que têm um valor, coisas que vão moldar o caráter. Que você tenha isso. Que você tenha esse tempo de comer junto, sentar todo mundo junto na mesa, ter a hora, não ser aquele negócio tudo disfuncional, um come no sofá, outro na mesa, um no horário, outro no outro. Não, é sentar junto, vamos agradecer o Senhor por essa comida. Se tiver oportunidade, vamos sair para trabalhar, vamos fazer uma oração aqui junto. Ou já vamos dormir? Vamos aqui antes ler a palavra, vamos ouvir um louvor gostoso junto. Sabe, irmãos? Isso é ser crente, irmão. Isso é ser crente. Não é ser um frequentador de igreja no domingo. E muitas pessoas, elas só estão ligadas naquilo que o dinheiro pode comprar e estão esquecendo naquilo que de verdade tem valor. Escute uma coisa, Aidan Tozer, um pastor americano, ele viveu 100 anos atrás, e ele dizia uma frase surpreendente, que nós replicamos ela diversas vezes: Evangelho é muito mais do que as músicas cantadas aos domingos, é a vida que se vive no resto da semana. Como nós estamos vivendo, irmão? Como estamos conduzindo a nossa semana, igreja? Jesus, ele está dizendo aqui, e isso precisa ecoar no seu coração: seja rico para com Deus, e não somente tenha riquezas na terra, não somente tenha posses na terra, um carro, uma casa, uma viagem, um restaurante, tudo isso tem um preço, irmão, a ser pago. Mas como eu disse, ter filhos andando nos caminhos do Senhor, irmão, nenhum dinheiro do mundo compra isso, irmão. Filhos andando no caminho do Senhor, filhos tementes ao Senhor, nem todo o dinheiro do mundo compraria, irmão, um coração quebrantado, uma roupa de grife, um sapato importado. Isso tudo o dinheiro pode ir lá na loja e pagar um alto preço e você ter. Mas ter uma família, irmão, que veste
que tem vestes novas no Evangelho, que vive em santidade, que se debruça na palavra, uma família que chora e se arrepende. Isso não tem preço, irmão, isso é só com valor, é uma vida, irmão. Que em nome de Jesus, base, nós possamos olhar para essas coisas, olhar para as coisas da vida que tem valor, e não somente ser guiado por aquilo que tem preço, por aquilo que o dinheiro pode comprar. Que em nome de Jesus, você que está me ouvindo, venha ajustar as suas prioridades essa noite, em nome de Jesus. Que você não seja somente um sobrevivente, mas você de fato venha viver uma vida de valor. Uma vida de valor, que glorifique o nome do Senhor. Jesus, ele encerra a parábola dizendo que viver somente atrás das coisas boas da terra é maluquice, é loucura, é uma insanidade. Na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra usada aqui vai ser tolice. É um tolo aquele que vive assim, correndo somente atrás daquilo que o dinheiro pode dar, somente atrás das coisas dessa terra, porque na real, irmão, nenhum de nós sabemos o dia que partiremos, nenhum de nós saberemos qual vai ser o último dia, o último culto, o último abraço, o último beijo, o último perdão que pediremos, o último perdão que concederemos. Não saberemos o último eu te amo que diremos. Mas tem gente que junta tanto, que guarda tanto, que acumula tanto e não vive nada, e quando partir vai ficar tudo, irmão. Vai ficar tudo, tudo aquilo que você acumulou. Jesus está dizendo na parábola, louco, você construiu esse império, você está achando que você está seguro com tudo isso de grana que você conseguiu, com tudo isso que você preparou, mas ainda hoje, em nossas traduções, em nossos dias, em nossa aplicação, não sabemos o dia, mas iremos partir, e com quem ficará tudo? Que em nome de Jesus, você seja encorajado a viver mais, a dar uns rolês mais legais, sabe, irmão? A investir mais na sua família, passear, comer junto, valorizar, irmãos, as coisas que não têm preço, mas têm valor de fato. Sabe, aquele tempo de ouvir os problemas da esposa, os problemas do marido. Às vezes o cara só quer um ouvido. O assunto para você, irmã, é mó chato, mas dá ouvido, escuta. Você, irmão, teve um dia difícil, mas às vezes ela só quer falar, só dá um ouvido para ela. Invista em coisas que têm valor. Sabe, que você venha ter momentos de alegria, tempos de qualidade, que nós possamos criar isso, irmãos. Tempos de qualidade com a nossa família, com os nossos irmãos, com o nosso marido, com a nossa esposa. Claro, tudo dentro da realidade de cada um. Mas que nós possamos buscar os momentos prazerosos da vida, irmão, porque são esses momentos que têm real valor. Eles não estão ligados ao dinheiro, irmão. Então que você se dê esse luxo, sabe? Viver uns tempos de qualidade, viver coisas boas com a sua família, memórias gostosas de se viver. Talvez você está aqui e assim, irmão, na moral, faz mó tempo que você não leva a sua esposa para jantar. Faz mó tempo, irmão, que você não pega as crianças, deixa na sogra, deixa com a sua mãe e fala assim: hoje nós vamos sair para comer, hoje nós vamos ter um tempo junto. Sabe, que você não fica esperando dia 15 de junho, onde vai ter o jantar dos casais. Que você, em nome de Jesus, faz uma antes para ser lembrado. Faz uma antes, vai ter um tempo junto. Não precisa ser aquele terraço Itália, não é isso, irmão. Mas é na simplicidade. Com certeza ela vai ficar muito feliz com aquele pão com mortadela e a sua presença, e falar: hoje eu preparei essa noite para a gente comer junto, para a gente dar risada. Conta para mim, como foi seu dia hoje? Pô, irmão, isso não tem preço, irmão. Isso não tem preço. Pô, comprei aqui um refri para nós, tomar junto. Vamos hoje só assistir um filme junto aqui. Depois a gente pega as crianças. Por outro lado, talvez pode ter irmãs aqui que faz mó tempo, sabe? Maridão não lembra a última vez que ele chegou cansado do trampo e você fez aquele jantar top, esperando ele para jantar. A comida não estava num prato, com o pano dentro do guardanapo. Você estava lá,
amor, estava esperando você chegar para a gente jantar junto. As crianças já dormiram, mas hoje eu estou aqui para a gente jantar junto. Vou fazer aqui agora para a gente aqui, ó, para a gente sentar junto à mesa. Sabe, irmãos, essas são as coisas que têm valor na vida. São essas coisas que têm valor e muitas vezes a gente está vivendo uma vida somente atrás do preço. Não, é trampando, eu estou na correria, porque amanhã eu vou trampar de novo. Então não dá tempo para ficar fazendo esses luxos, não, essas brincadeiras. E estamos vivendo atrás daquilo que tem preço, e esquecendo de construir as coisas que têm um real valor na vida, irmão. As coisas que têm um real valor, base. Sabe, irmão? Talvez você nem lembre a última vez que você pegou seu filho e falou, hoje nós vamos dar um rolê, vamos no parque. Tem um parque aí, irmão, falei de manhã, Parque da Fito, Parque no Vila Lobos, vai no Ibirapuera, vai dar um rolê. Pô, vamos fazer um piquenique aqui, ó. Trouxe já as marmitinhas de casa, não vai nem gastar muito dinheiro, mas é um tempo de qualidade, um negócio diferente, sabe? Investir tempo nas pessoas, irmão. Isso é de fato ser rico com Deus, irmão. Ser rico com Deus é você viver uma vida que tem valor. Uma vida de valor. Muita coisa dessas aí que eu estou te falando nem custa muito dinheiro. Só precisa ter disposição, mas são coisas que têm um valor imensurável. Imensurável. Talvez você está aqui e está concordando com tudo que eu falei. Está falando assim, verdade, pastor, está bagunçado as coisas. Estou vendo mesmo, está tudo invertido, meio de campo. E sabe por que tudo isso, irmão? Porque você está sendo levado pelas coisas que têm preço. Você está sendo levado para ter a abundância das coisas da terra. Para ter as riquezas da terra. Está com muito trabalho. Está com muita agitação, muitos afazeres, muita correria. Aí você fica cansado a semana inteira. É aquele negócio, pastor, eu não tenho tempo para fazer isso. Porque eu trampo a semana inteira. É a semana inteira, eu estou trampando. Chega o final de semana, eu preciso descansar. Mas descansar para quê? Porque na segunda eu vou trampar de novo. E eu preciso trampar de novo. E é sempre esse ciclo vicioso. Sempre essa roda girando. Ou seja, você está só sobrevivendo ao sistema, irmão. Você não está vivendo. Você não está vivendo. Os dias estão passando. As estações estão passando. As coisas estão acontecendo. E você não está vendo que cada dia está se passando e você está perdendo. A vida está passando e você está perdendo, porque você está somente construindo coisas que têm preço, e não está gerando coisas de valor, irmão. Não está de fato nas coisas de valor. Sinceramente, irmão, eu não sei quem é você, mas hoje o Senhor está dizendo, sabe? E aí, louco, quando vai sair dessa? Ou melhor, até quando vai ficar vivendo essa loucura? Até quando vai ficar vivendo isso que você chama de vida? Mas Jesus diz que isso não é a verdadeira vida. Não é essa a verdadeira vida. Não é correr atrás das coisas dessa terra que é a verdadeira vida. Sabe? O Senhor numa noite como essa trazendo você à memória. Poxa, eu te dei uma família, mano. Eu te dei esposa. Eu te dei filhos. E você está só preocupado com o dinheiro. Você está preocupado só com o trabalho, você está preocupado só com a sua graduação, com os seus estudos, com você ser mais e mais. E aí Jesus ele está dizendo, assim como ele disse na parábola, mas chegará um dia que você vai partir. Você não sabe o dia que você vai partir, e a pergunta é, quem vai ficar com tudo isso? E eu posso te falar uma coisa, irmão, como eu falei de manhã, fica tranquilo e sossegado, que Deus vai preparar um varão, para cuidar de tudo isso que você está negligenciando hoje, e com o dinheiro que você vai deixar. Você, irmã, da mesma forma, fique em paz, que aí Deus vai preparar uma vasilha, para fazer todas as viagens que você tem se recusado a fazer com Ele, porque você fica só querendo, não, nós não tem dinheiro agora, não, tem que pensar nisso e naquilo, e nunca vive as coisas, é sempre atrás somente das coisas que têm preço. Agora ninguém dá glória, né? Agora está amarrado. Acorda, irmão. Sabe, igreja? Acorda para a vida, irmão. Vamos começar a viver uma vida de valor, irmão. Não, como eu disse de manhã, meus filhos têm 5 e 6 anos já. Não é já não, é ainda. Glória a Deus que só tem 5 e 6. Eu posso começar a fazer diferente amanhã.
Não, pastor, meu filho tem 15, tem 20. Glória a Deus, você ainda tem uma grande oportunidade de fazer muita coisa diferente. Sabe, irmão, decida hoje viver uma vida diferente. Acorda, irmão. Os dias estão passando. Não fique vivendo uma vida atrás do dinheiro. Comece a cuidar do jardim que Deus te deu. Comece a cuidar da família que Deus te deu. Comece a cuidar dos filhos que o Senhor te deu. Hebreus 9, capítulo 27, o escritor da carta, ele diz que a todos os homens está destinado a morrer apenas uma só vez, irmão. É uma só vida. Aproveite a sua. Aproveite a sua. Aproveite os momentos que você tem. Desliga um pouco esse celular. Olha que Deus está me usando agora, hein, irmão. Desliga um pouco esse celular. Tenha mais tempo de olho no olho, junto. Desliga um pouco a televisão. Às vezes você é alguém vidrado. O computador. Desliga um pouco. Vai viver as coisas que realmente têm um valor, irmão. Que você comece hoje a valorizar mais as coisas que têm o real valor na vida do crente. E largue essas coisas que têm o preço. Valoriza, cara, valoriza a sua família, valoriza, como eu disse, as refeições juntos, o tempo de mesa junto. Você tem filho pequeno, vai fazer lição junto com ele, vai fazer lição junto com ela, vai passar, mano. Vai chegar a hora que ele vai querer pegar os trabalhos prontos, tá amarrado em nome de Jesus, mas vai chegar a hora que não vai ter mais lição para você fazer. Você tem um bebê, não tenho mais como eu dar banho no meu filho, irmão. Não tem. As fases passam, irmão. Aproveite as fases. Aproveite os dias. Pô, seu filho é um adolescente. Tenha as conversas de adolescente com ele. Não deixe ele ter as conversas lá fora. Não deixe ele ser aconselhado lá fora. Vai brincar junto, vai ouvir mais. Tudo isso um dia vai passar, irmão. Tudo isso um dia vai passar. E não tem dinheiro no mundo que vai fazer você comprar isso de volta. Não tem. A sua promoção pode chegar, o seu estouro financeiro pode chegar, mas você não consegue comprar isso de volta. Entenda uma coisa, irmão. Entenda isso, base. O maior problema na vida do homem depois do pecado são as distrações da nossa vida. São as distrações. O que é distração, pastor? É tudo aquilo que nos tira do foco. É tudo aquilo que nos afasta do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. É tudo aquilo que se apresenta de uma forma que acaba nos enganando e fazendo inverter as coisas. E não necessariamente, irmão, essas coisas são coisas ruins. Não necessariamente as distrações são coisas do capeta, irmão. Não necessariamente. Elas muitas vezes são coisas boas, só que elas são colocadas fora de hora. Elas são apresentadas em um momento que acaba se tornando algo negativo. E olha aqui, se não houver prioridades na sua vida, irmão, até as bênçãos de Deus pode se tornar algo ruim na sua vida. Tudo precisa ter prioridades. No capítulo 14 de Lucas, passa 2 folhas aí, você vai chegar. Lucas capítulo 14, Jesus vai contar mais uma parábola, dizendo no versículo 16. Aqui eu vou estar acompanhando na linguagem de hoje. Versículo 16 de Lucas 14, Jesus diz: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles um por um começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele, peço que me desculpe. O outro: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se eles estão trabalhando bem, peço que me perdoe. Já o outro disse: eu acabei de casar e por isso eu não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao seu patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Até aqui. Repare, irmãos, a parábola diz que muitos homens perderam o convite. Perderam o chamado do Senhor. Perderam a oportunidade de Deus por eles terem orações respondidas.
por eles terem bênçãos respondidas. Uns tiveram a aquisição de uma propriedade, olha que bênção, aleluia, comprou uma casa, um sítio, uma chácara, uma nova casinha para fazer uma renda, glória a Deus. O outro, ele se ausentou porque ele tinha encontrado uma melhoria na capacidade de produção do seu negócio. Então ele conseguiu um negócio lá para dar um adianto na parte profissional dele, glória a Deus, isso é uma bênção. O outro perdeu o convite, perdeu a vida, o momento com o Senhor, porque ele constituiu uma família, e glória a Deus, é uma bênção constituir uma família, glória a Deus. Ou seja, todos esses motivos, se você parar para ver, eles são dignos de uma petição, eles são dignos de uma oração, de uma bênção que quando chega na nossa vida nós falamos, isso é uma bênção de Deus, foi Deus que fez na minha vida. Poxa, comprar um sítio não é top, uma casa? É ou não é, irmão? É top, irmão, glória a Deus, me chama para o churrasco e aleluia. Falar para mim que não é bom, quando você tem um trampo e consegue ter um avanço exponencial no seu negócio, você consegue automatizar ali as coisas, isso é top demais, te dá uma qualidade melhor de vida, glória a Deus, com certeza, foi bênção demais. Da mesma forma, o outro cara casou, casamento é uma bênção, eu falei de manhã, não vou nem perguntar o que vocês acham do casamento, mas é uma bênção, é um projeto de Deus na nossa vida, e glória a Deus por isso. Não é uma bênção? Com certeza o cara estava clamando, estava pedindo, Senhor, eu quero casar, eu quero varão, eu quero a varoa, chegou. Tudo isso são coisas muito boas, mas elas se tornam coisas negativas quando elas ocupam o lugar do Senhor na vida da pessoa. Quando tudo isso entra no lugar do Senhor na vida da pessoa, as coisas começam a desandar. E num texto como esse, numa parábola como essa, Jesus ele está dizendo, antes dos seus bens, antes da sua casa, antes da sua propriedade, antes das suas aquisições, eu sou o Senhor. Jesus ele está dizendo, antes do seu trabalho, antes desse seu avanço profissional, essa bênção exponencial na sua carreira, eu sou o Senhor. Antes do seu casamento, antes da sua família, eu sou o Senhor. Jesus ele está dizendo, não me troque por qualquer coisa, base. Não me troque, não seja levado pelas bênçãos. Muitas pessoas, irmãos, têm um encontro com o Deus das bênçãos, mas a partir do momento que recebe uma bênção, larga o Deus. Larga o Deus, esquece do Senhor. Sabe qual é o problema? Esquecendo disso, mudou o foco, inverteu as coisas. Começou a ser guiado por aquilo que o dinheiro compra, pela empresa, pela casa, pelo carro, e tiramos o Senhor do centro e colocamos a nossa vontade. Nós começamos a preferir os presentes da terra, as conquistas da terra, em desculpa dizendo, bendito é o nome do Senhor que eu consegui isso, quando no fundo, de uma forma bem sutil, nós estamos deixando a presença embora. Nós estamos largando o Senhor. Talvez, irmãos, e eu tenho certeza, que esses caras aqui, antes de ter recebido todas essas bênçãos, eles eram homens de Deus. Eles eram homens que o Senhor estava no centro antes de receber essa bênção. O Senhor era o principal, era o desejado deles. Com certeza, antes da provisão deles, irmãos, eles cantavam igual pela manhã, eu só quero tua presença, da hora. Só que chegou um presente e largou a presença. Chegou a bênção, já recusou o Senhor. Com certeza, nos momentos de chapação deles, eles cantavam nas igrejas, irmão, eu encontrei o meu tesouro, mas aí o tesouro mudou no meio do caminho. No meio do caminho, o bem mais precioso que ele cantava, foi trocado por aquilo que Deus fez. Algo ocupou o coração no meio do caminho, uma distração que chegou, e assim, irmão, de uma forma bem sutil, aquilo que um dia foi uma bênção, foi um motivo de uma oração, acaba se tornando uma pedra de tropeço para o cara, acaba se tornando uma pedra de tropeço para a irmã. E sabe por quê? Porque Deus ele não divide o lugar dele com ninguém. Deus ele não vai dividir, irmão. Ele não divide. Cuidado, base, com as distrações.
Cuidado com as distrações, igreja, e não use elas como desculpa pela sua ausência no seu propósito, porque isso é o que mais as pessoas fazem, isso é o mais normal, é triste, mas é uma verdade. No início as pessoas fazem campanhas para comprar uma casa nova, pessoas fazem votos para trocar de carro, pessoas fazem votos para encontrar um emprego, para ser promovido, para passar naquela multinacional, pessoas fazem uma campanha de sacrifício para conseguir casar, mas aí chega um dia que a resposta de Deus vem, chega um dia que a bênção chega, aí a pessoa usa isso para justificar a ausência. Ah, eu não vou hoje, pastor, porque eu estou trabalhando. Ah, eu não vou hoje porque eu estou cansado. Aí começa a justificar a ausência. Não, sabe o que é? É porque eu comprei um sítio e aí eu preciso ir lá cuidar, porque senão os caras do MST vão invadir e é o domingo que eu tenho para ir cuidar. Daí o cara começa a se ausentar na função dele de marido, porque não, eu já estou trabalhando demais, não enche meu saco, não dá para eu dar atenção, eu já estou colocando a comida na casa. Aí ele começa a se ausentar, como um membro do corpo, como um pai. Por quê? Porque ele está olhando somente para aquilo que o dinheiro comprou, somente para aquilo que o dinheiro proporcionou. E é sempre assim, é por conta do trabalho, né, pastor? A demanda do serviço, glória a Deus, Deus abençoou. É por causa das conquistas que o Senhor me deu. Pastor, é porque eu acabei de casar. Eu acabei de casar. E aí você está ligado, eu quero curtir agora. Agora eu quero ter um tempo junto. Agora a gente vai aproveitar o nosso momento. Em outras palavras, está dizendo assim, irmão: aquilo que Deus me deu, tirou eu da presença dEle. E aí a resposta que você tem que fazer para você é: será que Ele vai ter agora que tirar as coisas para você voltar? Quantas pessoas são assim? Recebem as orações respondidas, e o motivo dessa oração desvia o cara, desvia a irmã. Irmão, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já orei para encontrar emprego, e o emprego tirou o cara da igreja. O emprego tirou o cara da igreja. Eu já perdi a conta de quantos jovens eu orei para abençoar o relacionamento, e foi a atribulada ou atribulado que tirou ela da igreja. Cuidado, igreja, com as distrações. Cuidado com as distrações que nos tiram o foco, irmão. Cuidado, base. Cuidado. Não troque uma bênção pelo Senhor das bênçãos. Não troque o seu Deus, não troque o seu ministério pelos presentes, pelas coisas que essa terra pode proporcionar. E essa distração de trabalho é uma coisa muito antiga, irmão. Isso não é novo não, isso é velho, mas os crentes caem até hoje nela. Satanás começou com ela muito lá atrás. Você acompanha no telão. Começou, a primeira vez que eu encontrei foi em Êxodo capítulo 5, no versículo 6. Êxodo capítulo 5, versículo 6 diz assim: naquele mesmo dia Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneça mais palha ao povo para tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes exigia. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados, é por isso que eles têm tempo para sacrificar a Deus. Imponha mais serviço a esses homens, para que eles se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Em outras palavras, irmão, aqui o faraó está fazendo o quê? Eu vou ocupar bastante a mente deles, porque assim eles não vão ter tempo de ser crente. Isso é velho, irmão. Isso acontece hoje da forma mais frequente que você pode imaginar. Não, eu vou atribular ele no trabalho, porque aí ele vai ter preguiça de ir na igreja. Ele vai ter cansaço, ele vai ter fadiga. Eu vou colocar bastante provisão na casa dele, que daí ele vai se achar o bom, e ele não vai querer mais buscar o Senhor. Eu vou abençoar, a porta vai abrir, eu vou sobrecarregar essa pessoa, que daí essa pessoa facilmente vai trocar o Senhor por aquilo que a terra pode dar, por aquilo que o dinheiro pode comprar. Vou colocar ela para trabalhar na hora do culto, porque rapidinho eu vou quebrar a frequência dela, rapidinho eu quebro a rotina que ela tem,
eu vou gerar tantas coisas, que já já ela vai esquecer de buscar Deus. Vou apresentar outras pessoas a ela. Ela quer amigos, ela se sente sozinha, então eu vou apresentar pessoas legais. Rapidinho vai desviar ela do foco. Cuidado, igreja. E eu sei que o Espírito Santo, da mesma forma que falou fortemente com pessoas pela manhã, eu creio que Ele está falando grandemente com corações aqui. Sabe, irmão? E eu dei esse exemplo. Talvez você pode olhar para mim e dizer: ah, pastor, para você é fácil, mano. Para você é fácil falar. Você não sabe o BO que eu estou passando em casa. Você não sabe a minha situação financeira. Você não sabe as lutas que eu passo lá em casa. Como assim eu vou negar trampo, irmão? Eu disse isso pela manhã e eu vou replicar agora. Eu não digo tudo, mas eu posso dizer que uma esmagadora maioria daquilo que eu tenho pregado nesse púlpito, irmão, aprove o Senhor que eu tenha vivido, eu tenha passado. Então cada sermão que eu elaboro e eu preparo para ser ministrado aqui, irmão, você pode ter certeza, ele me rasgou em casa antes. Tudo aquilo que eu estou falando para vocês, como eu disse, uma grande maioria, eu tive que viver isso na prática. Essa questão, irmão, de não trocar o Senhor pelo trabalho, pelo dinheiro, eu fui muito provado nisso há anos atrás, irmãos. Muito provado isso, irmão. Eu morava em um outro país, eu morava em um lugar que eu passava um veneno bravo. Bravo, irmão. Era literalmente, o dinheiro que eu ganhava no almoço era para comprar a janta. Era um tempo que o Senhor me colocou ali. Eu não conhecia ninguém de trocar ideia, não tinha um amigo, não tinha um suporte naquele lugar. O idioma eu já não sabia falar direito, e eu ia para a escola ali para conseguir, sei lá, se comunicar, e eu saía daquela escola, irmão, e era todo santo dia, eu saía do curso e eu ia em porta, mano, eu preciso de um trabalho, cara, eu preciso de uma oportunidade, mano, eu preciso colocar comida na minha casa, eu preciso de ajuda. E eu batia, e não foi uma, não foi duas, não foi três, foram diversas vezes que os caras olhavam no meu olho e falavam: então demorou, eu vou te dar uma oportunidade, mas assim, o trampo aqui pega é no domingo, vem domingão para você fazer um teste. Mas eu sabia, irmão, que esse teste que os caras estavam pedindo, era um teste que estava testando primeiro aonde estava a minha confiança, aonde estava a minha fé, e eu em todas as vezes, e foram diversas, eu falava para os caras: mano, obrigado por confiar em mim, você vai ver que eu vou honrar, mano, essa oportunidade que você está me dando, mas tem um detalhe, no domingo, mano, eu só trampo até 4 horas da tarde, porque eu tenho um compromisso na igreja, e isso para mim é inegociável. Irmão, não foi um, não foi dois, não foi três, olhava para minha cara e ria, falava: você está de brincadeira comigo, você não está precisando trabalhar. Você não está precisando trabalhar. O dia que você quiser de fato trabalhar, você vem me procurar. O dia que de fato você estiver passando necessidade, você vem aqui. Para mim assim não presta. Como você quer sair 4 horas da tarde? Irmão, o que eu estou falando para vocês, eu vivi. Eu não negociei, para a glória de Deus, irmão. Nessa área eu posso te falar, eu venci na minha vida, irmão. Eu venci na minha vida, e que em nome de Jesus, isso venha encorajar você essa noite. Venha te encorajar a vencer nas suas provações também, vencer aonde muitas vezes você pode ter cedido, vencer aonde muitas vezes você tem flertado e falado: quer saber, mano, é isso aqui mesmo, vou garantir aquilo que eu estou vendo, vou ir por aquilo que os meus olhos estão vendo, mas que em nome de Jesus, irmão, não troque a presença do Senhor, não negocie a sua fé, não negocie, irmão. Não troque o seu ministério, não troque o seu chamado pelo dinheiro, pela promoção. Sabe, igreja, eu conheço muita gente, mas eu não posso dizer que eu conheço cada um aqui no íntimo, no secreto, mas muitas vezes você entrou aqui essa noite, e você fez uma oração hoje dizendo: Senhor, eu quero só mais uma chance, porque as coisas estão muito desalinhadas na minha vida. Está tudo muito bagunçado na minha vida, as prioridades estão todas invertidas. Talvez você ouvindo um sermão como esse, você viu que as coisas, está tudo bagunçado do jeito que está, porque as prioridades estão invertidas, os olhos estão olhando para o lado errado, e você está perdendo a sua família por besteira. Os dias estão passando, e você está perdendo
a infância dos seus filhos, porque você está priorizando as coisas que têm preço e esquecendo de dar valor às coisas que realmente têm valor nessa vida. Saiba, irmão, que hoje o Senhor está abrindo mais uma oportunidade para você. É mais uma chance para você decidir e falar assim: eu vou viver diferente. Eu preciso viver diferente. Eu preciso fazer as coisas diferentes. Eu preciso começar a olhar a vida com olhos diferentes. Eu preciso começar a encarar a minha vida de uma forma diferente. Eu não posso ficar refém assim do sistema. Sabe, irmão, eu sinto, irmão, a presença do Senhor aqui. E eu sinto que homens e mulheres pediram muito por um recomeço. E hoje o Senhor abre uma oportunidade de você viver diferente. Não é porque 5 meses já se passaram que o ano precisa terminar do jeito que está. Você pode decidir hoje viver uma vida de valor, não ser mais levado pelos bens dessa terra, irmão. Sem hipocrisia, são importantes, mas existem coisas que têm valor nessa vida, que você não as troque, irmão, em nome de Jesus. Para encerrar, eu quero te convidar, se coloque de pé. Um dia, o apóstolo Paulo falou à igreja de Éfeso: irmãos, não se embriaguem com o vinho, mas encham do Espírito de Deus. Note 2 coisas. Primeiro, ele diz: não se embriaguem com o vinho, ou seja, não sejam levados pelos prazeres dessa terra, não sejam levados pelas alegrias desse mundo, não sejam levados por tudo aquilo que essa terra pode proporcionar. Mas o apóstolo Paulo, ele não para por aí, ele diz: precisa também encher-se do Espírito. Encher do Espírito, irmão, é se aproximar mais de Deus, é estar mais perto das coisas de Deus, é ter mais relacionamento com o Senhor, é ter mais intimidade com o Senhor. E sabe, irmãos, só é possível estar perto dele se você conseguir buscar mais a Ele, irmão, ter uma vida de oração. Sabe, irmão, aqui não é uma igreja, irmão, que eu vou ficar te falando: ó, irmão, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Irmão, isso daí é o mínimo que você tem que fazer, irmão. É o mínimo que nós, como igreja do Senhor, temos que fazer. Se nós queremos viver o plano de Deus para a nossa vida, se nós queremos viver o plano de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, irmão, nós precisamos estar mais perto dEle. Precisamos, irmãos, ter uma decisão de orar mais, de buscar mais. Sabe, irmão, não ore somente aqui na igreja, não abra sua Bíblia somente aqui na igreja, não tenha um devocional de 5 minutos, irmão, e um dia de 24 horas, não faça isso, irmão, porque as suas atitudes, elas estão declarando aonde está o seu coração. Porque no trabalho a gente pensa muito, irmão, e muitas vezes no Senhor a gente não pensa nada. Sabe, irmão, que em nome de Jesus, pastor também americano chamado Joe Bick, ele diz assim: não espere crescer em santidade, crescer em intimidade com o Senhor, se você não tem tempo com Deus e não leva a sério a palavra sagrada, irmão. Não espere se aproximar de Deus, não espere a vontade boa, perfeita e agradável se cumprir na tua vida, se você não está disposto a ter um tempo de relacionamento com Ele, irmão, a buscar, a se debruçar na palavra. Entende, irmão? Não adianta apenas deixar de fazer o que é errado. O apóstolo Paulo, ele fala: não se embriague com vinho, mas ele não para por aqui. A orientação não é deixar de fazer o que é errado, é também se levantar e começar a fazer o que é certo. Se encha do Senhor, esteja cheio de Deus, esteja buscando cada vez mais estar mais perto, ter uma revelação mais real de quem Ele é, ter experiências mais profundas, viver um nível de intimidade que você não viveu antes, conhecer o Senhor cada dia mais, irmão. Talvez você é alguém que o Senhor está querendo realinhar, talvez você é alguém que o Senhor está aqui dizendo: hoje é uma noite de você voltar,
Hoje é uma noite de você colocar as coisas no lugar e parar de viver essa bagunça, parar de viver as coisas tudo invertidas, ficar correndo atrás das coisas que tem preço. Todo o dinheiro do mundo não compra as coisas que têm um real valor na vida do crente, irmão. Comece a valorizar as coisas que têm valor, não inverta as prioridades. Hoje o Senhor está disponibilizando para você mais uma chance, mais uma oportunidade de mudança, de você fazer as coisas diferentes. Faça as coisas diferentes, irmão. Hoje é uma noite de recomeçar, de falar, eu vou fazer as coisas diferentes. Hoje o Senhor disponibiliza um recomeço para homens e mulheres. Eu sinto isso, irmão. Eu sinto isso. Você não vai ser mais levado pelo dinheiro, você não vai ser mais levado pelos bens dessa terra. São coisas boas, são coisas importantes, mas a nossa vida não se resume a isso, irmão. A nossa alegria não se resume ao dinheiro, não se resume à promoção. Não interessa que o leite já derramou na sua vida, irmão. A questão é, você está disposto hoje se levantar, pegar um pano, limpar o chão e decidir não derramar ele de novo. É isso que o Senhor está abrindo aqui para homens e mulheres. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. A questão é, viva diferente. Olhe diferente. Estamos aí para começar mais um mês, irmão. Hoje é o último culto, irmão, desse mês de maio. Que você decida hoje, irmão. Eu quero orar com você, que você feche seus olhos. Eu creio, irmão, que a palavra ela foi pregada essa noite. E assim como Martinho Lutero diz, irmão, o nosso trabalho é levar o Evangelho apenas até os ouvidos, mas é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que o conduz aos corações. João 16, versículo 8 diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e da verdade. Se o Espírito Santo está te tocando nessa noite, que você venha responder, que você venha mudar a sua rota hoje em nome de Jesus. Nós iremos orar agora, mas que você venha pedir ao Senhor: Deus, me toque, não me deixe sair deste lugar da mesma forma que eu entrei. Que você venha clamar a Ele, meu irmão, que você venha dizer: Pai, obrigado, obrigado pela Tua presença real neste lugar. Nós te adoramos, Jesus. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe pelas mancadas, pelas negligências, pelas falhas, Pai. Nós nos quebrantamos agora em Tua presença, Senhor. Nós nos realinhamos nessa noite, Jesus. E nós queremos demonstrar nossa gratidão, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de viver uma noite como essa, Senhor. Obrigado aonde os nossos olhos estão sendo alinhados, Pai. Obrigado aonde estávamos caminhando para um caminho, Pai, de perdição, um caminho de luxúria, Pai, um caminho, Pai, de ostentação, mas numa noite como essa o Senhor está nos trazendo de volta, Jesus. Que agora, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha sobre nós e nos envolva, Senhor. Acesse o mais íntimo do nosso coração, que o Senhor venha encher nessa noite homens e mulheres, Pai, que eles venham ser cheios de coragem para dar passos necessários para esse começo, coragem para não negociar os princípios, coragem para não negociar com o dinheiro, Senhor. Que em nome de Jesus essa noite, Pai, o Senhor venha libertar todos aqueles que estão escravos de Mamon, escravos dos tesouros dessa terra, escravos pelas posses dessa terra, Senhor. Liberta agora, Senhor, de toda prisão emocional, liberta agora de todo o passado, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, a Tua liberdade venha cantar neste lugar essa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, se manifesta neste lugar. Nós te adoramos, nós exaltamos o Teu nome. Vem, Jesus, e faz aquilo que o Senhor pode fazer. Aleluia! Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifesta